Bom dia, igreja, graça e paz. Hoje eu quero meditar com vocês lá no Salmo 13, que diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Irmãos, o título desse salmo é Oração de Fé. Ele foi escrito pelo rei Davi, provavelmente numa situação muito difícil da vida de Davi, né? Muitos estudiosos dizem que numa provável situação de guerra ou mesmo uma conspiração contra a vida de Davi, outros cogitam a possibilidade de uma doença muito grave, né? Mas seja como for, Davi vivia dias muito difíceis quando ele fez essa oração de fé, né? E eu quero dividir essa oração em dois momentos aqui. O primeiro deles, quando Davi expõe o seu desespero, a sua angústia diante da situação. Aqui nos dois primeiros versículos, Davi pergunta 4 vezes: até quando, Senhor? Até quando? Bom, essa atitude, ela parece ser de uma pessoa que já chegou ao seu limite, né? Uma pessoa que já não tem mais forças e aí pergunta: até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que suportar tudo isso, né? Essa pergunta, ela reflete o desespero de alguém que já não sabe se vai continuar de pé diante da aflição, né? E aí, Davi, então, começa a se sentir desamparado pelo Senhor, começa a se sentir ignorado, quando lá no versículo 1 ele ainda diz: esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? A prova disso, irmãos, é que a preocupação de Davi não estava de fato ali nos seus inimigos, nos seus adversários. A maior preocupação de Davi naquele momento era o silêncio do Senhor. Por isso, essa pergunta insistente: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E muitas vezes, conosco também é assim. Muitas vezes, o silêncio do Senhor é que nos preocupa, é que tira a nossa paz. E expor os nossos sentimentos, o nosso desespero, a nossa angústia ao Senhor não é um problema. Até porque Ele conhece o seu coração e o meu coração melhor do que nós mesmos. Não é problema perguntar para o Senhor: até quando, Senhor? Mas fato é, irmãos, que essa pergunta ela precisa te levar a uma experiência de confiança no Senhor. Ao mesmo tempo que essa pergunta revela o seu desespero diante da situação, ela precisa expressar também a sua certeza de que você está buscando um Deus Todo-Poderoso, o único que pode te livrar dessa situação, naquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Amém? E é nesse sentido que Davi pergunta a Deus: até quando, Senhor? E aí, depois de Davi expressar os seus sentimentos ao Senhor, ele então faz a sua petição a Deus, lá no versículo 3, E ele faz 3 pedidos ao Senhor. O primeiro deles: atenta para mim. Davi precisava, naquele momento, da atenção do Senhor, precisava ser o alvo da atenção do Senhor naquele momento de sofrimento. E depois ele diz: me responde. A resposta do Senhor encorajaria Davi diante daquele problema, daria forças para Davi continuar, E por último: ilumina os meus olhos, traga luz, Senhor,
traga solução, traga salvação para a minha vida e me tira desse sofrimento. Amém? Davi, então, irmãos, ele expôs o seu sofrimento ao Senhor e recorreu ao único que poderia livrá-lo desse sofrimento. Né? E o segundo momento que eu quero trazer aqui é a expressão da alegria e confiança de Davi no livramento do Senhor. Né? Nos 2 últimos versículos, Davi muda completamente o seu discurso. Ele vai do desespero da circunstância à alegria da salvação do Senhor. A certeza, né? A alegria da certeza da salvação do Senhor. Né? Ao declarar ali no versículo 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Ele se refere ao amor gracioso do Senhor com o seu povo. Né? Ele é como se ele estivesse dizendo, no tocante a mim, eu confio nesse amor, Senhor, nesse amor que entregou o único filho, nesse amor que foi ao extremo para me dar esse livramento, para me dar essa salvação, essa solução. Eu confio nesse amor. Acaso o livramento não viria se o Senhor chegou ao extremo por nós, ao extremo de dar o seu próprio filho único para nos dar essa salvação, esse livramento? Né? E aí Davi continua, regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi então diz que a alegria dele estava no livramento do Senhor, na salvação do Senhor, né? E termina dizendo que cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Davi então termina dizendo que ele cantaria ao Senhor, adoraria ao Senhor, porque mesmo diante daquele caos, mesmo diante de toda aquela situação difícil, o Senhor continuava sendo bom e continuava lhe fazendo muito bem. Amém? Irmãos, que essa oração de fé seja a nossa oração, a minha e a sua, né? Que o desespero em meio a situações difíceis da nossa vida, que Ele nos leve a buscar no Senhor a solução para os nossos problemas, a força necessária, né? Que Ele nos leve a buscar no Senhor a atenção que nós precisamos, a resposta que nós precisamos, a solução que nós precisamos, mas que principalmente Ele nos leve a confiar nesse amor do Senhor por nós. Que a nossa alegria esteja de fato na salvação do Senhor, né? E que ao fim de tudo, que talvez nem ao fim, ainda que no meio do caos, no meio da situação difícil, nós possamos olhar para o Senhor e continuar vendo que o Senhor continua bom, que Ele continua sendo bom e Ele sempre, sempre nos faz muito bem. Amém? Que essa seja a nossa oração, meu irmão. Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus.